O Flamengo promete com tudo no mercado da bola e já entregar os primeiros reforços ao técnico português Vitor Pereira no início de janeiro, já quando se inicia a janela de transferência internacional no próximo dia 14 de janeiro. Vou falar sobre a situação de Claudinho, que pode reforçar o nosso Mengão queridão na próxima temporada, mesmo com um contrato renovado com o Zenit da Rússia até 2027. Eu vou falar sobre a situação. O Flamengo não descarta a retomada de negociação pela contratação do volante Gesso junto ao Olympique de Marselha. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo Lucas Moura, que hoje defende as cores do Tottenham da Inglaterra, que não está descartado pela diretoria do mais querido Brasil. Lateral esquerdo do Colo-Colo do Chile dá sinal positivo para reforçar o nosso Mengão queridão na próxima temporada. E vou falar sobre um plano A que a diretoria do Flamengo tem como opção para ser o reserva imediato de Georgian de Arrascaeta. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal, mas antes deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já vou falar sobre uma informação importante envolvendo algumas pendências que a diretoria do Flamengo tem que resolver ainda neste mês de dezembro, que é a situação envolvendo a renovação de contrato do zagueiro Davi Luiz e também a compra em definitiva do lateral esquerdo Ayrton Lucas. O Flamengo já vem negociando, com o Spartak de Moscou, o clube russo, para poder comprar o Ayrton Lucas em definitivo para a próxima temporada. As negociações deu uma parada depois do início da Copa do Mundo no Catar. O presidente Rodolfo Landim está lá no Catar. É esperado no Rio de Janeiro após o final da Copa do Mundo para resolver essas duas pendências. Davi Luiz também está muito bem encaminhado a renovação com o mais querido Brasil. Lembrando que os dois atletas têm contrato se encerrando até o dia 31 de dezembro. Ayrton Lucas com contrato de empréstimo e Davi Luiz com contrato definitivo se encerrando no dia 31 de dezembro. E tem aí muito bem encaminhadas as negociações para renovar com o mais querido do Brasil. Já se falando sobre a situação de Ayrton Lucas, o Flamengo tem um plano B caso realmente não acerte a contratação do Ayrton Lucas em definitivo. E qual seria esse plano B, Henrique? Situação envolvendo Gabriel Suazo, chileno de 25 anos, que tem contrato com o Colo-Colo até o dia 31 deste mês de dezembro agora. O contrato de Gabriel Suazo com o Colo-Colo do Chile vai até o dia 31 de dezembro. O jogador já pode, inclusive, negociar com qualquer outra equipe. E o Flamengo está observando a situação desse atleta, que, inclusive, tem negociações com o Fluminense, mas só que ainda não tem martelo batido. O Arturo Vidal visitou o CT do Colo-Colo do Chile essa semana. O Arturo Vidal, que está em sua terra natal, foi lá, conversou com o lateral. Inclusive aí é uma influência muito grande aí, pode aí realmente mudar totalmente esse panorama dessas negociações com o Fluminense e o jogador rumar para o mais querido Brasil. Mas lembrando que o jogador é uma segunda opção, caso o Flamengo realmente não compre o Ayrton Lucas, não chega a um acordo com o clube russo para comprar o Ayrton Lucas em definitivo, beleza? Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Claudinho no Flamengo em 2023. A torcida vem perguntando: há alguma possibilidade de Claudinho reforçar o Flamengo na próxima temporada, mesmo com o contrato renovado recentemente com o Zenit da Rússia? O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação importante sobre o Claudinho, que nos últimos dias aí apareceu aí em uma publicação cantando a música rubro-negra do mais querido Brasil. Claudinho é rubro-negro, mas está lá no futebol russo, está no Zenit da Rússia. E o Jorge Nicola falou o seguinte: olha só, procurei um dos representantes do Claudinho para entender as condições, pois ele acabou de renovar o contrato até 2027. O Zenit, inclusive, trabalha para o jogador ter passaporte russo. A informação que eu obtive dessa resposta é a seguinte: não tem nada e o Flamengo não terá dinheiro para tirar o Claudinho do Zenit. O clube não quer vender o jogador e quando o clube rico não quer, não há
acordo, disse o jornalista Jorge Nicola. Em outra ocasião, Claudinho admitiu que recebeu ofertas de equipe do Brasil e do exterior, mas preferiu não dar detalhes. E ele falou o seguinte: houve proposta de campeonatos europeus e do Brasil. Não vou citar os clubes, não é muito correto. Mas eu estava inicialmente determinado a trabalhar o contrato com o Zenit até o fim. E, portanto, quando o clube ofereceu a Malcom e o Wendel para estender novos acordos, tomamos essa decisão rapidamente, porque nós sentimos bem aqui e queremos muito ajudar o Zenit, disse Claudinho ao portal Campeonato. Então, assim, né, é muito difícil neste momento, né, como o próprio jornalista Jorge Nicola já citou, muito difícil realmente aí o Claudinho deixar o Zenit, né, essa altura do campeonato, ainda mais que o Zenit não quer negociar o Claudinho, renovou o contrato com o jogador recentemente. Eu vejo alguns torcedores aí falando que já tem acordo fechado, o Claudinho já disse sim. Não é que disse sim, o Claudinho apareceu aí cantando, né, uma música rubro-negra, como todos os torcedores cantam, não só torcedor do Flamengo, a gente sabe disso, não só torcedor do Flamengo. O Flamengo mexe com todo mundo, essa é a verdade. Claudinho tem um pouco de Mengão? Sim, com certeza o Claudinho tem um pouco do Mengão, mas nesse momento é muito difícil a vinda de Claudinho para reforçar o nosso Mengão queridão em 2023. Seria de fato muito importante essa contratação do Claudinho, mas realmente aí é difícil de acontecer, essa é a verdade. Agora vamos falar sobre uma contratação que o Flamengo tem como plano A para ser reserva de Georgian de Arrascaeta. Trata-se de Anderson Talisca, meia ofensivo, jogador do Al Nassr da Arábia Saudita, e o Flamengo está de olho atento nessa situação de Anderson Talisca para reforçar o clube em 2023. Isso porque o jornal Marca, jornal espanhol, trouxe recentemente uma informação muito importante envolvendo a ida de Cristiano Ronaldo para o clube árabe. Cristiano Ronaldo aceitou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita e, segundo o portal, ainda confirmou que o clube árabe vai liberar Anderson Talisca para poder fechar com nova equipe agora com a chegada de Cristiano Ronaldo. Sendo assim, o Flamengo segue atento nessa situação. Caso realmente um sinal positivo da saída de Anderson Talisca do clube árabe, o Flamengo não vai pensar duas vezes e tem aí como plano A para ser reserva imediato de Georgian de Arrascaeta, lembrando que é um nome pedido pelo técnico português Vitor Pereira para a próxima temporada. Eu vou seguir focado nessa situação do Anderson Talisca, porque pode sim fechar com o Mengão queridão, e eu vou deixar vocês sempre muito bem atualizados sobre toda essa situação de Anderson Talisca no Flamengo em 2023. Agora sim, falando sobre a situação envolvendo Gerson no Flamengo. Henrique, Flamengo ainda pensa em repatriar o Gerson depois das negociações com o Olympique de Marselha não andarem, não ir adiante, né, devido aí, deu uma divergência, na verdade, de valores. O Olympique pede 20 milhões e o Flamengo ofereceu aí 9 milhões para ter Gerson e abatimento de mais 6,5 milhões, só que o Olympique não aceitou. O Olympique aceita liberar o Gerson por 20 milhões de euros, abatendo nesse valor a dívida que ele já deve ao Flamengo, que é de 6,5 milhões de euros, totalizando o Flamengo pagaria 13,5 milhões de euros para tirar Gerson do Olympique de Marselha. Recentemente, o Olympique de Marselha cortou o Gerson aí da lista de relacionados para o torneio intercontinental que vai acontecer lá na Espanha, e com isso o Gerson ficou de fora. Gerson inclusive não se representou no dia pedido pelo Olympique de Marselha, que foi no dia 30, o Gerson se representou 2 dias depois, o que deixou ainda mais a diretoria do clube francês irritada com a situação do Gerson, e a torcida do Flamengo segue na expectativa para Gerson vir para o mais querido Brasil na próxima temporada, e o Flamengo não descarta retomar as negociações para ter Gerson em 2023. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. 13,5 milhões de euros. Esse valor, Flamengo pagando esse valor, mais 6,5 milhões de euros que o Olympique deve ao Flamengo, totalizando 20 milhões de euros. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você pagaria esse valor de 13,5 milhões de euros e perdoando a dívida do Olympique para poder ter Gerson? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre a situação envolvendo Lucas Moura no Flamengo, rapaz. Eu já trouxe a informação recentemente, né, num vídeo dessa semana, sobre a situação de Lucas Moura. O jogador
Ele basicamente aceita retornar ao futebol brasileiro, quer novamente vir para o futebol brasileiro, mas agora apareceu uma equipe europeia que está de olho na contratação do atleta, e trata-se do Sevilha da Espanha. Além do Flamengo e Sevilha, o São Paulo também está de olho na situação do Lucas Moura. A torcida do Flamengo segue nessa expectativa para ter Lucas Moura em 2023. Mas será que realmente o ponta direita, atacante que joga pelo lado direito, tem alguma chance de reforçar o nosso Flamengo na próxima temporada? Eu vou falar com vocês o seguinte, olha só, o Lucas Moura tem contrato com o Tottenham da Inglaterra até o dia 30/6/2024. O jogador agora, depois que apareceu essa proposta do Sevilha da Espanha para contar com o atleta na próxima temporada, Sevilha que tem como técnico o argentino Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, a gente sabe a insistência de Jorge Sampaoli quando quer contratar um jogador. A gente sabe disso. Então assim, eu acho assim que o Flamengo entra numa briga acirrada com o Sevilha. Porque assim, se o jogador decidir vir para o Flamengo, ele vem. Agora, caso o Sevilha apresente uma proposta superior à do Flamengo, com certeza o Lucas Moura vai ficar por lá pelo futebol europeu. Ainda sem contar que tem a situação do São Paulo que está de olho no atleta. Então assim, o Tottenham até libera o jogador, não dificulta a liberação do atleta, mas também há essa briga acirrada para contar com Lucas Moura. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você entraria nessa briga, São Paulo e Sevilha, para poder ter Lucas Moura na próxima temporada? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.